Senhorita Snelling, você está aqui hoje para uma audiência formal de apresentação da acusação. Hoje ela se declarou inocente. O Ministério Público está entregando à defesa as provas do caso. Lake Snelling, a ex-líder de torcida da Universidade de Kentucky, é acusada de dar à luz sozinha em seu apartamento, deixar o bebê morrer, enrolar o corpo dele em uma toalha e escondê-lo em um armário. Essas acusações, essa ré, ela acabou de se declarar inocente de uma acusação que pode mandá-la para a prisão por décadas. Agora, aqui está o que importa. O promotor já está entregando à defesa as provas do caso e surge a pergunta: quais são as provas neste caso? O que vai acontecer com ela agora? Qual é a possível defesa dela? Vamos analisar isso. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Lake Snelling esteve no tribunal esta manhã. Agora, essa foi uma audiência importante. Se você não sabe quem ela é, eu vou explicar agora. Vou te dizer, isso não é fácil de ouvir, ok? Mas ela é a ex-líder de torcida da Universidade de Kentucky que está sendo acusada de ter dado à luz sozinha em sua casa fora do campus. Aquela que supostamente causou a morte do bebê, enrolou o bebê em uma toalha, colocou-o dentro de um saco de lixo como se fosse lixo de verdade e o escondeu em um armário. Essas são as acusações que ela está enfrentando. Ela é inocente até que se prove o contrário, mas essas são as acusações. O que aconteceu hoje? Ela entrou naquela sala de audiência hoje enfrentando uma nova acusação, uma acusação que pode mandá-la para a prisão por até 20 anos. Ela disse duas palavras: não culpada. Estávamos na sala de audiência. Vamos te levar para dentro em instantes, mas precisamos explicar o que tudo isso significa, já que ela não aceita o acordo e pretende lutar. Ela exige que o estado de Kentucky comprove cada palavra daquela denúncia, provando o caso além de dúvida razoável. E agora, o que acontece até a próxima audiência? Isso é muito importante. Quais são as provas neste caso? As possíveis provas? Ela está realmente disposta a deixar um júri de seus pares, 12 estranhos, decidir se ela é culpada ou não disso? Preciso voltar um pouco para explicar como tudo se conecta. Você deve entender a gravidade das acusações e o que ela pode estar enfrentando ou ter feito. Isso remonta a 27 de agosto de 2025. Aqui está a linha do tempo, ok? Por volta das 10h30 da manhã de 27 de agosto de 2025, a polícia de Lexington foi chamada à casa de Snelling, fora do campus, na Park Avenue. Qual foi a ocorrência? Bebê sem reação. Segundo a revista People, colegas de quarto de Snelling ligaram após encontrar sangue no quarto e ouvir barulhos estranhos. Vamos entrar em mais detalhes, mas isso é de acordo com as declarações juramentadas deste caso. Quando os policiais chegaram, eles fizeram uma suposta descoberta perturbadora. Um bebê menino enrolado em uma toalha dentro de um saco de lixo preto, escondido em um armário. Esses são os supostos detalhes. O bebê aparentemente foi declarado morto no local e, segundo relatos, era um bebê a termo. Aqui está a próxima parte. Snelling, segundo a revista People e documentos, não estava presente. Ela é acusada de sair de casa, ir para a aula, embora haja uma disputa sobre se ela realmente entrou na aula ou não. Novamente, aliás, apesar de supostamente ter acabado de dar à luz e supostamente ter ocultado o corpo do bebê. Que ela eventualmente é acusada de pedir McDonald's, sentar-se do lado de fora ou estacionar do lado de fora de uma clínica estudantil antes de finalmente ir para casa, onde acaba sendo detida e levada para interrogatório. Segundo a papelada e a citação de prisão, após ser informada sobre seus direitos Miranda e optar por abri-los mão, vou ler exatamente o que consta no relatório da ocorrência. O infrator A foi informado A dos direitos Miranda, entrevistado A e admitiu ter dado à luz. O suspeito A admitiu ter ocultado o nascimento, limpando vestígios e colocando itens de limpeza e o bebê enrolado em uma toalha em um saco de lixo preto. Ao limpar as evidências do nascimento, o suspeito A, adulterou provas de que havia dado à luz, enrolando o bebê em toalhas e colocando-o em um saco de lixo preto. O suspeito A tratou o corpo de uma forma que ultrajaria a sensibilidade de uma família comum, o que resulta na acusação que vocês ouvirão em breve. Lembrem-se, esta é a versão da polícia. Vamos ver se a defesa contesta essa suposta confissão. Mas os supostos detalhes que vieram à tona depois foram o que transformaram esse caso de perturbador para absolutamente angustiante. Documentos judiciais obtidos pelo jornal estudantil da Universidade de Kentucky, o Kentucky Chronicle, revelaram o que Snelling disse à polícia conforme esses documentos revisados pelo veículo. Snelling afirmou que deu à luz sozinha por volta das 4h30 daquela manhã.
Ela teria dito à polícia que o bebê caiu no chão e que achava que ele não respirava ou estava morto. Ela então supostamente disse que ficou acordada por cerca de meia hora e depois adormeceu em cima do bebê. Quando ela acordou, ela supostamente afirmou que o bebê tinha ficado azul e roxo. Ela disse que não acreditava que ele estava vivo. E então, ela supostamente disse que enrolou o bebê, abre aspas, como um burrito e deitou ao lado dele no que ela teria chamado de um momento de conforto. Quando ela acordou para a aula mais tarde naquela manhã, ela supostamente enrolou o bebê em uma toalha, colocou o corpo em um saco de lixo, colocou o saco no armário, limpou o sangue com papel toalha, colocou a placenta em um saco Ziploc e então saiu de casa. Ela então teria dito que planejava ir para a aula, mas não foi. Segundo ela, em vez disso, ela supostamente ficou sentada no carro. E, de acordo com documentos judiciais, ela então é acusada de pedir McDonald's pelo aplicativo. E, aliás, vamos ver se eles têm um recibo digital para comprovar isso. Enquanto isso, Snelling tinha colegas de quarto que desconfiaram porque, na mesma hora em que ela disse estar dando à luz, uma colega enviou mensagem num grupo do Snapchat dizendo ter ouvido algo cair. Outra pessoa disse ter ouvido barulhos por cerca de uma hora. Segundo o Kentucky Colonel, Snelling respondeu no grupo que os barulhos aconteceram porque ela caiu por não ter comido, não se sentia bem e planejava ir ao médico. Após Snelling supostamente sair para a aula, as colegas de quarto teriam entrado em seu quarto e encontrado uma toalha ensanguentada. Elas teriam achado uma sacola plástica com evidências de parto e, segundo relatos, acharam o bebê. E foi então que elas chamaram a polícia. Agora, Snelling acabou indo para o hospital. E isso é crucial porque no hospital, ela supostamente contou algo diferente para a equipe médica do que contou para a polícia. Ela supostamente disse que o bebê apresentou, abre aspas, um pouco de movimento fetal. Ela teria dito que o bebê fez um gemido e disse que, abre aspas, achou que o bebê estava vivo. Isso é muito importante no contexto legal porque saber se o bebê estava vivo ou não e como o bebê morreu é o cerne do caso. Isso é crucial. Já vimos isso em vários desses casos antes, porque há uma diferença entre dizer natimorto certo e morte após o nascimento. Muito diferente. Agora foi realizada uma autópsia, e de acordo com os relatos, a autópsia aparentemente indicou que o bebê nasceu vivo. Causa da morte: asfixia por meios indeterminados, e tenho certeza de que isso vai gerar uma batalha entre os peritos, certo? Perito da defesa e da acusação discutem a causa da morte e o ocorrido com o bebê. Agora, quando os investigadores começaram a investigar esse caso, eles não se basearam apenas no que foi encontrado dentro daquele apartamento. Eles foram direto ao rastro digital de Snelling. O que quero dizer? Segundo declarações juramentadas ligadas a vários mandados de busca, a polícia apreendeu o celular dela e tentou acessar suas contas do Snapchat, Instagram, Facebook e um iCloud compartilhado com a mãe. E o que eles afirmam ter encontrado é revelador. Os investigadores encontraram pesquisas sobre gravidez e imagens de Snelling no parto, descrevendo as fotos como diferentes do esperado para alguém em estágio avançado de gestação. As autoridades também afirmam que algumas dessas imagens, ou seja, pelo menos uma tirada durante o parto, haviam sido apagadas, e isso levantou um sinal de alerta. Eles viam isso como possível tentativa de ocultar evidências tanto do nascimento quanto da gravidez. Por isso, eles pressionaram por acesso ainda mais amplo. Nos mandados, os investigadores afirmaram que as redes sociais e nuvem dela poderiam ter provas importantes, inclusive materiais apagados ligados à gravidez, ao nascimento e à morte do bebê. Então, A, isso pode ser usado para provar o caso deles, e B, reforça a ideia de derrubar um argumento, como vimos em outros casos. Não sei se isso será mostrado aqui, quando a Ré diz que não sabia da gravidez até entrar em trabalho de parto. Se essa evidência for real, pode ser difícil. Snelling foi inicialmente preso e acusado de abuso de cadáver, adulteração de prova material e ocultação do nascimento de um bebê. Ela ainda não foi acusada de homicídio. Na época, ela se declarou inocente e pagou fiança de $100 mil. Ela foi liberada para a casa do pai no Tennessee, sob monitoramento eletrônico. Por meses ficou assim. Em março de 2026, um grande júri foi convocado. E eles acrescentaram uma nova acusação que mudou tudo. Em 11 de março, um grande júri do condado de Fayette indiciou Lake Snelling por homicídio voluntário em primeiro grau. Vou ler exatamente o que diz essa denúncia do grande júri. Citação: no dia 27 de agosto de 2025, no condado de Fayette, Kentucky, o réu acima mencionado cometeu o crime de manslaughter em primeiro grau.
Quando, com a intenção de causar lesão física grave ao bebê, ela causou a morte do bebê, ou com a intenção de causar a morte do bebê. Em circunstâncias que não constituem assassinato, porque ela agiu sob a influência de uma perturbação emocional extrema. Ela abusou do bebê de forma intencional e causou sua morte. São duas teorias distintas. Agora, isso é aparentemente um crime grave de classe B, que em Kentucky, pelo que entendemos, resulta em uma pena de 10 a 20 anos de prisão. Ela também responde por abuso de cadáver, adulteração de provas materiais e ocultação do nascimento de bebê. Essa última, aliás, é uma contravenção, acredite se quiser, o que significa que ela não pegaria mais de 1 ano de prisão. Mas, considerando tudo isso junto, ela pode pegar uma pena de prisão séria. Isso nos leva a esta manhã, 10 de abril de 2026, no Tribunal de Circuito do Condado de Fayette. Lake Ann Snelling compareceu à audiência formal de leitura da acusação dela por manslaughter. E eu vou mostrar exatamente o que aconteceu. Foi rápido, mas também incrivelmente importante. Ouvinte? Isso é Lake Snelling, Caracol. Tudo bem? Senhora, você é Lake Ann Snelling? Sim. É Snelling? Snelling. Ok, vamos chamar o caso 26CR209. Senhorita Snelling, você está aqui hoje? Audiência formal de apresentação da acusação e senhor Lowry, o senhor será o advogado responsável? O senhor Nash e eu já... Assim como o senhor Nash e eu temos um Brandon Marshall. Eu sou Marshall, você é Marshall. Não Nash. Senhor Nash, mais tarde nesta manhã todos... E quem vai representar a acusação? Tudo bem, senhorita Nash, senhor, obrigada. E senhor Lowry, vamos dispensar a leitura formal da acusação? Nós estamos entrando com a nossa declaração de inocência. Meritíssimo pediu uma data para audiência pré-julgamento. Acredito que concordamos em 14 de maio. É uma data de audiência pré-julgamento. E depois disso, teremos uma data para atualização do status. 14 de maio. A promotoria entregou a documentação e já enviamos nossa parte. Sim. E então, minha próxima data disponível para uma audiência de acompanhamento seria 12 de junho ou 26 de junho? 12 de junho. Certo. 12 de junho, senhorita Snelling, você está atualmente em liberdade sob fiança. Continue cumprindo os termos das condições da sua fiança. Não cometa mais nenhuma violação da lei. Você terá que voltar em 2 datas. Você tem uma audiência pré-julgamento marcada para 14 de maio. É quando você e seus advogados se reúnem com o Ministério Público para tentar resolver antes do julgamento. E então vocês vão voltar para uma audiência de acompanhamento comigo no dia 12 de junho, e isso será às 8h30, certo? Mais alguma coisa por parte do Ministério Público? Não, está tudo certo. Obrigado. Obrigada. Então, deixa eu explicar o que acabou de acontecer. Certo, primeiro, ela se declarou não culpada. Essa é a resposta formal e oficial dela para a acusação de homicídio culposo. Ela afirma sob juramento diante do juiz que não causou a morte do bebê. Os advogados dispensaram a leitura formal da acusação, o que é comum e agiliza o processo. Mas, do ponto de vista prático, isso também significa que ninguém precisou ouvir o promotor lendo as acusações e os aspectos mais chocantes do caso. Terceiro, e essa é a parte mais importante para os próximos passos do caso, o juiz marcou 2 datas, certo? 14 de maio, audiência prévia ao julgamento. Aqui está o que normalmente acontece. Os advogados de Snelling e os advogados da promotoria à acusação vão se reunir e eles vão conversar sobre se pode haver uma resolução para esse caso. É possível resolver antes do julgamento negociando um acordo? Além disso, podem surgir questões de entrega de provas da acusação à defesa de Snelling, perícia digital, relatórios policiais e depoimentos de testemunhas. E há mais um ponto. A promotoria já iniciou, pois hoje no tribunal o advogado de defesa afirmou: a promotoria já nos repassou provas e já começou a entregar. Não sabemos exatamente o que há nessas provas. Recebemos partes do que pode estar lá, mas sabemos o que a acusação busca. De acordo com a WKI-TV, antes do grande júri indiciá-la, os promotores emitiram uma intimação ao Centro Médico da Universidade de Kentucky, exigindo todos os registros médicos de Lake e Snelling desde agosto de 2024. Então, isso é um ano inteiro antes dela dar à luz. Isso tem a ver com o que ela sabia. Vai para essa ideia de ela sabia que estava grávida? Ela estava buscando tratamento? O que estava acontecendo? Quem sabia? Eles pediram um mandado para acessar as redes sociais dela. Por quê? Já mencionei isso antes, pois a polícia afirmou que essas contas poderiam ter dados atuais ou apagados ligados à gravidez da senhorita Snelling, ao nascimento do bebê a termo e, por fim, à possível morte do bebê. Também sabemos que a polícia recuperou aquelas imagens, ou supostas imagens da Snelling durante o parto, ou uma imagem durante o parto que ela supostamente tentou deletar.
Entre agora e 14 de maio, a promotoria terá que mostrar suas cartas. A defesa de Snelling analisará as provas da promotoria para decidir se leva o caso a julgamento. A segunda data é 12 de junho para uma audiência de andamento do caso. É quando ambos os lados voltam ao juiz e dizem: aqui está a nossa situação, vamos fazer um acordo? Existem negociações de acordo? Podemos resolver isso? Vamos marcar uma data para o julgamento? Precisamos de mais tempo? Há algum problema? Então, é aí que estamos agora. Lake Snelling, sim, ela se declarou inocente. O prazo vai até 14 de maio, mas tem outro ponto que pode indicar a estratégia de Snelling. O que isso significa? Em setembro de 2025, logo após sua prisão, Lake e Snelling tiveram uma audiência. Foi uma audiência preliminar. Uma audiência preliminar é quando a promotoria demonstra indícios suficientes para levar o réu a julgamento. É o primeiro teste real do caso da acusação, e o nível de exigência é baixo. Não é prova além de dúvida razoável, mas você mostra o que tem. A base para julgamento? Muitas vezes é quando público e defesa veem as provas da promotoria. Agora, Lake e Snelling abriram mão dessa audiência. Temos o áudio do que exatamente ela disse. Senhorita Snelling, sua advogada afirmou que você deseja abrir mão dessa questão para impedir que eles prossigam. Você entende que poderia ter essa audiência hoje, mas prefere renunciar a isso agora. Ela disse que sim, abriu mão do direito de ouvir as provas do Ministério Público em tribunal aberto nesse formato. Ela abriu mão do direito de contestar essas provas. Ela enviou o caso direto ao grande júri, onde a defesa não tem voz. O grande júri decide se há indícios suficientes para apresentar acusações, mas é um procedimento secreto, certo? A defesa não tem a chance de apresentar seu lado ou contestar as provas. É secreto, então o público não vê o que está sendo apresentado. Por que ela faria isso? Bem, eu vejo que pode haver algumas formas de olhar isso. Talvez os advogados dela ou ela mesma achem as provas fracas. Eles não querem que a promotoria consolide cedo o depoimento das testemunhas ou mude sua estratégia no julgamento. Não dê essa primeira chance a eles. Eles querem ver primeiro a acusação formal do grande júri, que normalmente é unilateral, ou então a outra forma de analisar a situação. As provas contra ela são devastadoras. E os advogados dela querem esconder isso do público o máximo que puderem, certo? Porque se essa audiência preliminar tivesse acontecido, de modo geral, normalmente esses detalhes teriam saído nas notícias, teriam sido divulgados. As provas chocantes teriam sido expostas do ponto de vista de relações públicas, de opinião pública, o que seria um problema para uma jovem como ela, mas também potencialmente para ser a seleção do júri e para encontrar jurados justos e imparciais que não tenham ouvido nada sobre isso. Fala-se muito sobre a audiência preliminar. Isso pode dificultar as coisas. Ao abrir mão disso, a equipe de Snelling controlou a narrativa e ganhou tempo. Esse é o contexto atual. Ela abriu mão da audiência preliminar, foi indiciada por homicídio e se declarou não culpada. O que pensa um advogado de defesa sobre isso? Bem, meu colega Chris Stewart conversou com o advogado defensor criminal Eric Fettes para analisar como esse caso parece do ponto de vista da defesa. Veja o que ele falou a Chris sobre o grande júri decidir por homicídio culposo, não assassinato no caso. Não posso deixar de me perguntar se houve alguma simpatia nessas deliberações que poderia ter levado o grande júri a chegar a essa acusação de homicídio culposo em primeiro grau. Como você disse, essa acusação é menor que outras opções de homicídio e assassinato apresentadas a eles. Então, só fico me perguntando se esse aspecto humano de tudo isso pode ter desempenhado um papel nessa decisão de acusação. Agora veja, nós não sabemos ao certo se uma acusação de homicídio mais grave foi apresentada, mas é interessante. Mesmo o grande júri, ouvindo só a promotoria, pode ter sentido simpatia por Snelling, uma jovem universitária, líder de torcida, grávida, sozinha e em pânico. Talvez, não sei, talvez tenham acusado de homicídio culposo. Mas eu também vou dizer que a simpatia só vai até certo ponto, porque Fettes também explicou o que a defesa provavelmente vai argumentar, que isso foi um acidente, que Snelling desmaiou, que ela rolou sobre o bebê, que a morte não foi intencional, que ela não tinha intenção de causar qualquer dano. Se houve alguma malícia envolvida, se houve alguma deliberação, geralmente esses são elementos exigidos para assassinato em primeiro grau e também para o assassinato intencional. Então, se ela tivesse planejado isso, se fosse algo que ela tivesse contemplado por um bom tempo, que essa era a forma como ela iria lidar com a chegada do bebê, isso certamente poderia ter elevado a acusação.
Mas aqui parece que, de acordo com a maioria dos relatos públicos, isso foi algo que aconteceu muito rapidamente. E ela tomou a decisão que tomou. E aqui estamos nós. Ela ainda está sendo acusada de algo muito sério, mas não é o mesmo que se ela tivesse planejado matar esse bebê, sabe, semanas antes. Isso pode ser uma defesa. Acidente, pânico, uma jovem em choque que tomou decisões ruins após a morte do bebê, mas que não deveria responder por homicídio. O problema para Snelling é que, supostamente, não foi ela quem ligou para o 911, foram suas colegas de quarto. Supostamente, ela não foi direto ao hospital, mas foi à aula, ficou no carro e pediu McDonald's. Fettes admitiu que isso pode ser difícil de defender. Certamente, esse é um fato problemático para a defesa. Pode parecer insensível, pode parecer sem coração. Então, eu acho que a defesa realmente precisa humanizar esse aspecto, dizendo: olha, ela era uma garota jovem, ela ficou apavorada, ela não fazia ideia do que fazer. E ela fez a escolha errada. Mas isso não é necessariamente a mesma coisa que fazer uma escolha criminosa. Na maioria das jurisdições, os promotores têm permissão para pedir um aumento da fiança, assim como a defesa muitas vezes pede uma redução da fiança ou uma modificação das condições da fiança. Promotores também podem agir assim, com base em novas informações, desdobramentos ou evidências. E com essa acusação muito séria de homicídio culposo, isso pode mudar a avaliação do caso. Em relação à fiança, isso poderia convencer um juiz a determinar que ela volte para a custódia enquanto o caso está em andamento. No entanto, acho que o juiz pode estar mais inclinado a manter o status quo, já que a ré tem cumprido as condições, pelo que parece. Então, ela ainda pode ter o benefício de responder ao processo em liberdade. Então é isso. Lake Ann Snelling se declarou inocente da acusação de homicídio culposo em primeiro grau. Ela segue solta sob fiança, em prisão domiciliar no Tennessee, com tornozeleira eletrônica. Não há indícios de mudança nessa situação. Os próximos dias serão críticos. Até 14 de maio, Snelling e sua equipe devem decidir: vão a julgamento ou tentam negociar um acordo? Menos tempo de prisão pode estar em jogo. Vamos ver. Se isso for a julgamento e ela perder, pode pegar de 10 a 20 anos só por homicídio culposo. Se ela aceitar um acordo, admitir algo ou assumir responsabilidade, talvez. Eu não sei. Bem, teríamos que ver. Então, olha, não sabemos qual caminho ela vai seguir, mas vamos ficar de olho para ver o que acontece a seguir. Isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Cid Bar. Muito obrigado por nos acompanhar. Como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Também pode nos assistir no Peacock da NBC. Me siga no X, Instagram e assista ao Jesse Weber Live na News Nation de segunda a sexta às 20h03 h, leste dos Estados Unidos. Até a próxima!